Boa noite a todos, a paz seja convosco. Já passaram 20 anos que a catedral foi construída. Aquilo que parecia impossível concretizou-se. Olhando algumas fotos, percebemos que já faz 30 anos que o pastor Rogério Amorim nos ensina a levar nossas famílias a um jeito feliz e alegre de viver aqui em Campo Comprido. Não poderemos deixar passar em branco data tão importante como essa que estamos vivenciando aqui na nossa igreja. Portanto, convido os senhores agora a ouvirmos esses testemunhos, esses depoimentos dos nossos queridos irmãos. Vamos então acompanhar. Pastora Marilza, ela é esposa do pastor Rogério Amorim e também é presidente das mulheres, que também tem um chamado maravilhoso. Pastora, eu gostaria que a senhora nos contasse agora como foi há 30 anos assumir um compromisso juntamente com seu querido esposo, o pastor Rogério Amorim, onde tinha uma igreja quase tudo pronto para assumir um novo desafio. Foi assim maravilhoso, né? Porque a gente está dentro do centro da vontade de Deus e eu creio que o Senhor assim tocou no coração dele para ele assim fazer, né? Essa catedral aqui, aonde a gente veio. No começo assim foi muito difícil, porque quando a gente veio para essa igreja aqui, ainda os vidros, ainda não tinha os vidros lá em cima, era tudo lona, o altar ainda não estava pronto. Então tem sido um desafio assim ainda muito grande, né? Porque o Rogério, ele é um homem assim que vive de desafios. E eu louvo a Deus, só tenho que agradecer a Deus, porque em todos esses desafios o Senhor tem honrado. Porque ele tem o coração dele, né? O coração dele está realmente na igreja, né? No reino de Deus, pelas almas, né? Ele tem dado assim de si pelo reino de Deus, né? Sempre foi assim. Bem, como naquele início tudo, né? Como a senhora falou, que quando Deus tem um plano na vida da pessoa, ela nunca vai poder correr, né? E Deus, todo esse trajeto de vida do pastor, a gente agradece tanto a Deus por tudo isso, porque tantas bênçãos acontecem aqui na catedral. E quando houve então a vinda de vocês para a igreja, para a catedral, já praticamente construída, né? Na sua opinião, a senhora imaginava que era uma loucura ou era realmente um sonho? Como a senhora imagina? Não, eu tinha certeza, plena convicção que realmente era um sonho que ele tinha, porque ele sempre falava, né? E enquanto alguns falavam, isso não vai dar certo, né? Teve alguns que diziam assim, com aquele povinho, essa igreja não vai sair, né? E graças a Deus ela está aqui, para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus ela está aqui. Graças a Deus que tem pessoas firmes nesse propósito. Sim. E o pastor Rogério é uma pessoa guerreira demais. Mas agora eu gostaria que a senhora nos respondesse essa pergunta da seguinte forma. Nesses 30 anos de ministério do pastor Rogério Amorim, no seu coração, o que a senhora imagina para daqui 20 anos, projetando 20 anos lá para frente? Eu creio que enquanto ele tiver fôlego e vida, ele vai se doar ainda para o reino de Deus. Porque é a vida dele, E para a senhora estar do lado dele também não é fácil, né? Não. Tantos compromissos. Eu sempre costumo dizer que a esposa do pastor, ela é um para-raio. Porque para nós termos vindo para cá, não foi tão fácil assim. Houve-se muitas lutas, né? Lutas até mesmo espirituais que se levantaram, né? E não foi muito fácil. Pastora Marilza, eu gostaria que a senhora agora contasse para nós um pouquinho o que realmente marcou mais na sua vida e também, logicamente, na sua família. Bom, o que mais marcou foi quando a gente fomos para a praia. E até então, até ali, o Rogério, então, a gente vinha para a igreja, mas ele nunca quis assumir um compromisso realmente com Deus, né? Ia para a igreja, tudo bem. E naquele dia tinha chovido muito à noite e nós fomos de manhã, levei só a Ana Paula, que era pequena, e o Rodrigo, e a Renata tinha 6, 7 meses, ficou em casa com a minha mãe.
E nós fomos. E naquela manhã, então, ele resolveu, nós fomos para a praia e tinha chovido e ele foi entrar no mar. Quando ele entrou no mar, tinha chovido muito em aqueles buracos. E ele, como não sabe nadar, ele caiu naquele buraco e eu estava sentada com as crianças assim, e estava juntamente conosco uma amiga nossa, a Cleia Mara, com sua filhinha. E ele fazia assim com a mão e vocês sabem, quem é esposa, eu sentia de longe que alguma coisa estava acontecendo. Eu dizia para ela, Cleia, o Rogério está se afogando. Ela dizia, não, Marisa, ele está brincando, ele está dando tchau. E aquilo começou a me dar uma pressão no coração, uma coisa assim, ruim assim. E eu sentia que realmente alguma coisa estava acontecendo. Aí, de repente, houve um alvoroço, eu vi alguém correndo, disse, tem alguém lá se afogando. E naquele dia, justamente, tinha mais 2, juntamente com ele, que estavam se afogando. E, logicamente, quem viu, correu, foi acudir a pessoa da família que estava lá se afogando. E ele ficou ali se debatendo. E, de repente, eu fiquei ali junto com as crianças e vendo tudo aquilo e não podendo fazer nada. Aí, de repente, daí quando eu vi, veio um casal trazendo ele do mar. E aquele casal, daí veio ali, se identificou, trouxeram ele no chão, ele estava assim com os olhos todo inchado, já pondo assim, água pelos olhos, pelo nariz. E daí essa minha amiga, ela tinha feito cursos para alguma coisa lá, eu não me lembro se era fisioterapia, o que era. E ela, então, daí ela fez uma respiração nele, boca a boca, e daí com aquilo ele voltou. E nisso veio o bombeiro e disse, tem que levar ele lá para o pronto-socorro, né? Porque ele afogou-se, ele tomou muita água. Daí eu disse assim, vamos esperar mais um pouco, ficamos ali com ela mais um pouco, até esperar os outros lá irem também, lá que tinha 3 afogamentos na mesma hora naquele dia. E daí esse casal se identificou que eles estavam lá passando lua de mel, eles tinham casado, era do Rio de Janeiro, e que eles estavam naquele momento ali perto, e foi aonde eles salvaram ele. Então eu creio realmente que ali foi a mão do Senhor, né? Que Deus usou esse casal que estava ali naquele momento para poder salvar ele, porque senão ele realmente teria morrido. Porque os outros se preocuparam, né, em salvar os que eram da sua família, e ninguém queria ir até lá. Porque o mar estava muito bravo, né? Assim, as ondas estavam muito bravas e ninguém queria ir até lá. E graças a Deus, depois ele ficou ainda uns 3 dias ainda soltando água pelo nariz, pelos ouvidos, né? E ficou com os olhos tudo vermelho, inchado. E depois ele contou para nós que ali ele fez então, né, um voto com Deus que ele iria servir a Deus pro resto da vida dele, né? Porque até então ele não queria saber nada. Ele ia para a igreja, lógico que ele acreditava em Deus, tudo. E daquele dia em diante, então, a nossa vida, assim, para nós e para nossa família, mudou. Mudou a história da nossa família, né? Porque eu creio, assim, que se ele não desse ouvido para o Senhor, se ele não se rendesse ao Senhor, né? Eu creio que naquela hora ele teria ido mesmo embora, né? Teria acontecido uma tragédia, né? Esse fato que aconteceu, quanto tempo demorou, então, para que realmente ele aceitasse que isso foi realmente algo de Deus para a vida dele, que realmente aconteceu tudo isso, sabe que Deus foi lá e tirou ele, certo? Quanto tempo demorou assim, para ele realmente aceitar de coração que aquilo era para a vida dele, que Deus imediato? Foi de imediato. Foi assim, ele veio de lá, já transformado, aí ele já começou a fazer as visitas com o pastor Agostinho, ele começou a se envolver na igreja, e ele e o pastor Agostinho daí também já começou, né, a dar trabalho para ele já fazia os cultos, já pregava, já, né, ajudava a fazer a abertura e fazer as visitas, né, dele. Então ele realmente, assim mesmo trabalhando, ele trabalhava na Cotrasa naquela época, né. Mas daí o Senhor então chamou ele realmente para o ministério. Aí foi um momento muito difícil, porque daí ele largou mão de tudo aquilo, né, que ele tinha. E nós viemos para o ministério. E dentro de um ano, quando ele veio, que ele largou mão da Cotrasa,
Ele foi realmente, que depois ele abriu a capela, né, lá, a capela do centro, ou foi uma briga, uma batalha muito grande para ele poder abrir aquela capela lá, né? Mas graças a Deus que Deus honrou, né, muitas vidas. A gente tem, até hoje a gente tem pessoas ainda, né, filhos na fé dele da capela, né, que a gente sempre tem contato, tem estado junto até. Então, ou seja, os desafios foram grandes. Foram mas grandes, as vitórias foram esperadas, né? Isso, é. E o pastor Fioravante sempre falava para ele, brincava, a gente via que ele sempre fugia. Quando o pastor Fioravante ia lá em casa, a gente via assim que ele fugia porque ele não queria papo, assunto com a igreja, né? E o pastor Fioravante dizia para ele, você ainda vai ser ainda um grande pregador do evangelho. Ele dizia, eu não quero. E realmente, aí aconteceu tudo aquilo, né? E não teve quem... O Senhor escolhe, não pode fugir dos olhos do Senhor, não adianta. Quem Deus escolhe, né? Não adianta. E foi assim o que mais marcou na nossa vida, né? Foi na minha vida, inclusive, né? Porque eu fiquei ali olhando tudo aquilo, né? E não podendo fazer nada e orando, aí comecei a orar. Eu com a minha amiga começamos a orar, pedir que Deus, né, estivesse com ele. E ele já estava se sentindo já tinha até se despedido já, né, pedido que Deus realmente, tanto se fosse vontade que fosse, né, que Deus, o único pedido, ainda me lembro bem que ele falou assim, que ele fez um pedido a Deus naquele momento, que Deus cuidasse de mim e dos nossos filhos. Bem, agora eu gostaria então, senhora, deixasse ao nosso querido pastor Rogério Amorim uma mensagem lá do coração da senhora, por favor. Bom, eu quero dizer para ele que eu admiro ele como esposo, como pai, né? Como avô, como pastor, porque além de ser meu marido, ele é o meu pastor, né? É o meu pastor, e ele sabe disso, que eu sempre honrei ele, né, como marido, como meu pastor, e eu amo muito ele. Às vezes eu nunca digo isso para ele, né, porque ele tem o jeitão dele de ser, mas ele é um marido assim bem presente, graças a Deus. E só o fato assim de a família estar reunida, como ele cansa sempre de falar para vocês aqui, né, que ele tem o jeito estranho dele amar. Né? Ele tem um jeito estranho dele amar, né? Mas esse jeito estranho dele amar eu entendo, porque ele criou-se assim sozinho, foi só ele o único filho, mas só o fato dos filhos, os netos, o genro, a nora, estar em casa, eu vejo que ele fica assim muito feliz, né? Ele fica assim muito feliz, e não tem dinheiro que pague, né, tudo isso, porque a gente, graças a Deus, é uma família abençoada. Deus nos deu uns filhos assim abençoados, né? Não é uma família perfeita, porque não existe, né? Não existe família perfeita. Mas a minha família é uma família abençoada, uma família que Deus nos preparou e deu para nós. E ele é um marido que Deus preparou para mim, como vocês ouvem sempre ele falar, né? Que nós nos conhecemos, eu estava fundada no Espiritismo, né? No Espiritismo, que era terreiro, e graças a Deus o Senhor nos arrancou de lá, nos trouxe, né, para a igreja. Então isso é maravilhoso, né, hoje nós estarmos assim servindo ao Senhor e saber assim que Deus tem cuidado de nós, tem cuidado da minha família, tem cuidado de nós, e não tem dinheiro no mundo que pague todo esse cuidado do Senhor para com nossas vidas, minha família, né, e a família de Cristo que a gente ama também, né. E eu quero deixar para ele assim um beijo, né, para ele. E que eu amo muito ele, que eu admiro ele demais. Agradeço a você, meu querido irmão, muito obrigado pelo seu carinho, a você que está nos assistindo. Até a próxima e viva Cristo!